Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos aqui em mais um vídeo, bate-papo aqui com o Janval Elan no nosso canal. Tudo em paz, Elan? Olá, tranquilo, vamos em frente. Hoje a ideia é falarmos sobre um filme que nós fomos ver no cinema, um novo filme de Christopher Nolan, que finalmente chegou aos cinemas e traz aí uma adaptação da obra de Homero. Estamos falando aqui do filme Odisseia. Então, antes de mais nada, pedir para você deixar o like no vídeo, verificar se sua inscrição está ativa em nosso canal, que isso nos ajuda bastante. E vamos falar então, vamos bater um papo aqui sobre a Odisseia. Na minha opinião, vale muito a pena ver esse filme, porque assim como o Dia D, são filmes imperdíveis. Então, queria que você fizesse suas considerações iniciais, se você puder explicar um pouco sobre quando se passou essa história. Eu sei que o poema é anterior a Jesus Cristo, né? Eu tenho uns 800 anos aí antes de Jesus Cristo, surgiu essa obra por escrito, mas antes de haver uma obra escrita, houve uma disseminação oral, né, dessa história toda. Então, se você puder situar também quando isso ocorreu, como isso ocorreu, o que é a Odisseia, quem é Homero, antes da gente entrar nos detalhes do filme, eu acho que vai ser interessante. Então, contigo. Bem, existe o filme, que nós vamos aqui falar, e existe o evento histórico. Os seus desdobramentos, os significados. Realmente é um tema muito rico, é algo extremamente complexo, não é simples. Mas vamos nós. O programa Artemis, da NASA, que há pouco tempo mandou 4 astronautas numa missão em que eles foram até a Lua, passaram pelo lado escuro da Lua e retornaram. E até hoje algumas fofocas surgiram e correm soltas de que os 4 teriam visto, interagido com coisas estranhas no lado oculto da Lua, que não foram possíveis de serem filmadas, devido à maneira como aconteceu, mas os 4, ao voltarem para a Terra, passaram a apresentar comportamentos singulares, diferentes do que tinham antes, e pouco importa o que isso possa representar. Eu estou contando essa história só para pegar uma frase ou um conceito que a NASA criou, que é o chamado Overview Effect, ou seja, o efeito que os seres humanos que vão ao espaço sentem ao ver o todo, ou seja, o overview, a visão geral, e vendo a Terra como uma mera bolinha ali no meio daquela história toda. Então isso causa uma série de efeitos na sensibilidade da pessoa. Há tempos que eu escrevo um livro, que eu nunca vou terminar, chamado Tipos de Racionalidade que existe no ser humano. Os tipos de racionalidade que movem a cabeça do ser humano. Ah, mas não é só uma, não? A ciência diz que é. Mas eu não vejo assim. E na perspectiva espiritual, de lá, ou seja, nos ambientes espirituais, lá existe um tipo de estudo que mede o que demais contribuiu para a formação da personalidade espiritual. Ou seja, quais as experiências que o espírito teve em muitas vidas e do jeito que ir ao espaço
causa um tipo de efeito que marca aquelas pessoas, e aquelas pessoas ficam meio que diferentes de quem nunca foi ao espaço. A coisa fica meio maniqueísta, porque esses efeitos terminam distinguindo. Essa turma teve aquela experiência, essa aqui nunca teve. Então, essa turma que teve a experiência tem algo mais do que esses que ainda não tiveram aquela experiência, se assim formos simplificar a questão. E, sob a perspectiva espiritual, ocorreram alguns eventos históricos e os espíritos que participaram desses eventos históricos, não são todos, segundo o que lá se pensa, mas alguns, os espíritos que participaram desses alguns têm um efeito neles marcados, que a cada personalidade que o espírito produz depois daquilo, esse efeito vem junto naquela personalidade. E o que eu estou querendo dizer é que o que a gente chama de Guerra de Troia é um desses raros marcos, um desses raros momentos que, segundo esse tipo de observação, quem vivenciou aquilo de alguma maneira, direta ou indireta, marcou-se de tal maneira que define padrões de como a pessoa pensa, de como o espírito pensa, e mesmo ele produzindo outros erros no futuro, aquilo lá vai, ou seja, a maneira de enxergar as coisas. E, por isso, a Guerra de Troia eu particularmente considero extremamente importante, e estou citando aqui só uma das razões porque assim considero. O meu próprio espírito lá esteve, como de muita gente que eu conheço, porque a Guerra de Troia é um fator fácil, entre aspas, de ser identificado em quem lá esteve por uma série de nuances que não vale a pena a gente aqui falar. Então, assim, na hora em que alguém faz um filme portentoso sobre esse tema, na hora em que alguém faz um filme de 3 horas, como é o caso da Odisseia de Christopher Nolan, sobre um tema tão rico e difícil de ser compreendido, já merece assim, o aplauso da ousadia, da coragem de encarar um desafio desse tamanho. Não é fácil. E, sim, o filme de Christopher Nolan, ele, na minha perspectiva, ele é um filme que precisa ser visto, mesmo por quem discorda de várias coisas que estão lá, sem nenhum problema. Todos os filmes causam encanto, desencanto, perplexidade. Estou decepcionado, eu pensei que ia ser assim, foi daquele jeito. O tema é maravilhoso, mas o roteirista, mais o cara da sonoplastia, mais o diretor, aquele ator. Ou seja, nós humanos analisamos tudo e temos a liberdade de pensar como quisermos, e o filme dá margem para isso. Tanto no que se refere a construções, a elaborações maravilhosas da cinematografia, como algumas licenças poéticas que, me parece, Christopher Nolan e a sua equipe resolveram adotar. Não entendo porquê, mas deve existir alguma explicação. E algumas outras questões que, por questão de comércio mesmo, e não podemos esquecer de observar que Hollywood e o próprio sistema operativo que move a indústria do cinema dos Estados Unidos impõe uma série de regras que
Ah, não, mas no Oscar do ano 1980 não tinha isso, agora tem. As coisas vão evoluindo ou involuindo, cada um chame como quiser, mas os sindicatos de atores, os sindicatos de pessoas que trabalham na indústria cinematográfica vão conquistando seus espaços, como também a participação de segmentos ideológicos da sociedade, vão exigindo aquilo que hoje se fala muito como sendo o movimento woke, que terminou em se esforçando por dignificar as minorias no campo da psique humana, né? Ou seja, há segmentos hoje no campo da identidade de gênero, e cada um desses segmentos quer se ver respeitado, quer se ver isso, aquilo. Eu já fiz um seminário, cerca de 6, 8 horas sobre isso, em São Paulo uma vez. Então, assim, eu respeito tudo isso. Já escrevi um livro sobre isso, O Segredo Perdido do Éden. Só que isso gera muito conflito, gera muito tema para discussão, e o filme de A Odisseia está claramente preocupado em atender a todos esses requisitos para poder se dar bem, entre aspas, numa avaliação de uma possível indicação ao Oscar. E isso traz críticas relativas a aquele personagem não era daquele jeito, por que Christopher Nolan... Então, assim, o fato existe, né? Mas isso não desmerece o filme, em hipótese alguma, na minha opinião. Um filmaço. É um filme que serve de referência para o tema e para a cinematografia de uma forma geral, na minha opinião. Mas cada um pense o que quiser. Indo agora para o filme, vinculando aos fatos históricos, o que é que o filme retrata? O filme procura retratar, em alguns pontos com absoluta honestidade de princípios em relação ao que Homero, autor da Odisseia, registrou, mas em outros momentos faz escolhas pontuais para ser diferente do que está registrado na Odisseia, isso é um fato. Então, quando isso aconteceu, atendendo aí a solicitação de Rodrigo, os autores históricos e a própria arqueologia situam a cidade de Troia como sendo algo que arqueologicamente existem várias Troias, ou seja, lá atrás existiu uma Troia, foi destruída, aí a mesma cidade foi reconstruída, foi destruída, foi reconstruída, ou seja, tem várias Troias, e a chamada Troia de Homero, e assim é porque o ponto em que a Troia, a cidade de Troia, foi construída é um ponto estratégico em termos de tráfego comercial marítimo, terrestre também. Então, assim, Troia, a guerra de Troia, os historiadores situam como tendo ocorrido há cerca de 3.100 anos atrás, 3.200 anos atrás. Só que as histórias, elas todas foram produzidas ao longo das décadas e séculos, até que por volta de 900 anos antes de Jesus, ou seja, o nosso amigo Homero começou a recolher essas histórias. E, detalhe, Homero era cego. E quando Homero começou a organizar a Ilíada e a Odisseia sob a forma de poema, porque é assim que eles são apresentados, Homero era um cego genial. E eu faço questão de citar a questão cego, porque seria um dificultador, mas ele realmente, de uma maneira incrível e formidável, seu talento poético, ele conseguiu compor
agindo como um bardo, 2 superpoemas. E no tempo em que ele fez isso, não existia alfabeto grego ainda, ou seja, não existia escrita grega. Como também, nessa mesma época, Hesíodo estava também recitando a Epifania de Zeus. Qual o detalhe? Além de não existir escrita, na época em que Homero recitou a Ilíada e a Odisseia, e, quase que ao mesmo tempo, Hesíodo recitava a Epifania que Zeus obrigou as musas a fazer via Hesíodo, e depois um outro livro, os Trabalhos e os Dias que Hesíodo produziu. Então, assim, o que se percebe, para quem tem os olhos que eu tenho, maneira de enxergar, com efeito marcado de ter, de certa forma, o espírito que me anima, vivenciado aquilo. Então, assim, quando Homero, influenciado por Atena e outras figuras, começou a narrar aquilo que a Guerra de Troia, nos seus aspectos Ilíada e Odisseia, Zeus viu seu nome sendo falado o tempo inteiro, viu a lei dele de receber um estrangeiro que chega à sua casa. Pela lei de Zeus, tinha que ser bem tratado, pouco importa se mendigo ou ricaço, coisa que também se vê na educação ariana hindu. Então, assim, Zeus resolveu fazer a epifania dele via Hesíodo depois que se tornou alguém muito comentado nas músicas, nos poemas referentes à Ilíada e Odisseia. A Guerra de Troia durou 10 anos, mas a Ilíada somente conta os problemas ocorridos a partir do 9º ano, quando Agamenon e Aquiles se desentendem, surge a briga de Heitor e Aquiles, o duelo, Heitor morre, mais tarde Aquiles morre também. Então a Ilíada dá foco nisso. Mas o que foi a Guerra de Troia? Foi Troia contra vários reis que se uniram como sendo uma confederação para enfrentar Troia e suas muralhas. Por quê? Por que esses vários reis se uniram para enfrentar Troia? Então, para a gente entender a Odisseia, entender a Ilíada, entender a Guerra de Troia, do jeito que a OTAN, na Europa, tem um pacto que, se um país for atacado, todos se unem para defender, é a mesma coisa, esse raciocínio já vinha da geopolítica lá atrás, só que não surgiu esse raciocínio, ou melhor dizendo, esse pacto, devido a uma questão geopolítica, não. Não é que esses reinos fizeram esse pacto por amizade, não foi isso. O início de tudo é porque existia uma figura chamada Helena, que o seu pai terreno, Tíndaro, mesmo recebendo várias propostas de vários reis, desde que Helena tinha 10, 11 anos, para se tornar esposa de reis, Tíndaro não se decidia. Helena foi raptada aos 12, 13 anos, os seus irmãos Castor e Póllux trazem ela de volta.
E Tíndaro continua não se decidindo. Muitos pretenderam casar com Helena, inclusive o próprio Odisseu, antes de se casar com Penélope. E como Odisseu, que é chamado na tradição romana de Ulisses, como Odisseu pretendia e queria também o amor de Helena, e o pai dela, Tíndaro, não se resolvia, aquilo demorava demais. E para facilitar, Odisseu disse para Tíndaro: cara, se você está com medo de dar a sua filha em casamento a um de nós e assim agradar a um e desagradar o resto, eu proponho que nós façamos aqui um pacto. Nós todos que estamos aqui disputando Helena, o filme Odisseia mostra os membros da aristocracia do reino de Ítaca disputando Penélope. Tá? Eu aqui estou dizendo que houve uma disputa por Helena antes, e Odisseu, que termina sendo o marido de Penélope, o protagonista da Odisseia, ele antes era só alguém que queria casar com Helena e convenceu o pai dela a relaxar e deixar a filha casar com alguém através da seguinte proposta. Ele disse: fique tranquilo, pode dar Helena a quem ela quiser, ou a quem você quiser, e nós todos que estamos aqui, pretendentes a ser o marido de Helena, nós assumimos o compromisso de, seja lá quem for que ela aceite, nós todos iremos aceitar e, mais ainda, iremos defender Helena e o escolhido dela enquanto a nossa vida durar. Então, Helena se tornou a razão de uma disputa que terminou levando a que dezenas de reis fizessem um pacto. Óbvio que ninguém nessa época imaginava que Helena ia ser raptada, iria para Troia e a guerra ia surgir, e todos eles, devido a esse pacto, iriam ter que ir. Mas foi exatamente assim que a história conta que aconteceu. Helena, então, em algum momento dessa história, se casa com Menelau, mas isso aqui a Odisseia não enfoca. Isso aqui o quê? O problema que causou a Guerra de Troia. Então, a Guerra de Troia não começou por um fato humano gratuitamente. Na verdade, os fatos humanos que levaram ao conflito de Troia foram todos eles provocados por uma causa não humana. Uma causa que surgiu no Olimpo, quando Zeus, em um dos banquetes, que na verdade simbolizavam o final das reuniões do Conselho do Olimpo, às vezes, mas nesse caso, Eris, que é conhecida como a deusa da discórdia, em não tendo sido convidada, ela resolveu estragar a festa de Zeus e dizem que soltou um bilhete ou escreveu numa maçã uma mensagem muito simples, do tipo: quem será a mais bela? Mas qual é o problema? O problema é que na mesa do banquete estavam Hera, a esposa de Zeus, belíssima, para o que se diz na Ilíada. Mesmo Hesíodo, na Teogonia, fala da beleza de Hera. Afrodite, a mais bela no sentido sexual ou sensual. Atena,
Então, assim, Zeus, quando pegou a maçã ou o bilhete que Eris jogou, ao invés de ele ter lido só para ele leu em voz alta. Quem é a mais bela? Depois que ele leu, ele viu a besteira que tinha feito, porque ele era Zeus e se ele mesmo colocou aquele assunto, ele teria que responder. Aí as três olharam assim para ele e ele viu que estava ferrado, porque ia ter problemas. O que é que ele fez? Entre os humanos há um rapaz, Paris, filho de Príamo, rei de Troia, e ele é o lindão aí da história e tem bom gosto e sabe apreciar as mulheres terrenas. Então, vocês três que estão querendo que eu diga alguma coisa, vão lá na Terra e elejam Paris. E foi assim que o coitado do Paris estava lá na sua vida, quando de repente se vê envolvido por três deusas, cada uma mais chique e bela do que a outra para impressionar. E perguntam a ele, Paris, quem de nós você acha mais bela? Aí Paris ficou muito embevecido com tudo aquilo, mas logo percebeu que ele ia cair numa cilada horrorosa. Tem uma série no Netflix que retrata exatamente isso, né? Tem várias coisas que devem retratar isso, porque isso é historicamente e também mitologicamente bem interessante. No filme de Brad Pitt, aquele Troia, não tem isso. Mas Não, na também não série tem. do Netflix tem. Também não tem. Fica a dica aí para quem quiser ver. Exato. Então, assim, Hera promete mil e uma coisas, aí as três tentam corrompê-lo. Hera promete não sei o quê, Atena promete não sei o quê, mas Afrodite foi mais sagaz e prometeu algo especial para Paris. A mulher que você quiser, eu dou. Aí Paris, de fato, como todos os da época, achavam a tal Helena mais bela. E nos encontros da política, quando Paris e Helena estavam no mesmo ambiente, Afrodite agia sobre os dois e a coisa, enfim, Helena é raptada. E devido a isso, como Menelau estava protegido pelo pacto dos reis de uma Grécia que ainda não existia com o nome de Grécia e nem era uma só federação, Menelau, então, cobra de todos, e é assim que se compõe a frota de navios e de exércitos que vão guerrear juntos contra Troia. Odisseu era apenas um desses reis, ele era rei de Ítaca. Quando Helena casou com Menelau, ele casou com Penélope. E depois da confusão do sequestro de Helena, ele vai para Troia como todo mundo que havia assumido o pacto, e ele, Odisseu, foi quem propôs o pacto, então ele era um dos principais protagonistas dessa história. Então, a Odisseia conta exatamente não a ida deles, nem os 9 anos que lá ficaram, já que só no 10º ano é que aconteceu o desfecho da guerra. Então, a Odisseia conta desse desfecho, mostrando o fim da guerra e mostrando quando esses reis que haviam destruído Troia, através de uma outra artimanha que Odisseu pensou, que é o famoso cavalo de Troia, que os gregos, depois de 10 anos, viu que não iriam conseguir subjugar as muralhas de Troia, fingiram que foram embora. Odisseu deu a ideia de criar um cavalo de madeira e os guerreiros ficaram lá dentro, convencendo os
troianos de que aquilo era um presente de paz, então a paz estava garantida na hora em que os troianos aceitassem aquele presente, e por isso o cavalo é levado para dentro da cidade de Troia. E à noite os guerreiros saem lá dentro do cavalo, abrem os portões, o resto dos reis que estavam sitiando Troia, que fingiram ter ido embora com seus barcos, voltaram, entraram, então Troia foi destruída ali. A Odisseia começa a contar isso aqui. E conta o quê? Conta a trágica volta, o trágico retorno de Odisseu ao seu reino de Ítaca, cuja esposa Penélope e o filho aguardavam ansiosamente notícias de Ulisses, porque chegava notícias na ilha de Ítica, no reino de Ítaca, que Menelau já havia voltado, que Agamenon já havia voltado, que vários reis que haviam ido para a Guerra de Troia já tinham retornado e nada de Odisseu chegar. Então, em termos de Ítaca, o filme Odisseia mostra exatamente a lei de Zeus, que é aquela que diz que os castelos, as pessoas, têm que receber quem chega à sua casa e ofertar comida, ofertar o bem-estar da pessoa. E a aristocracia do reino de Odisseu em Ítaca, quando ele demora a voltar, os homens começam a fazer com Penélope o que os seus reis haviam feito com Helena. Eles começam a encher o saco, indo todo dia lá para o palácio, e Penélope tinha que recebê-los. Então, os jantares eram constantes, ou as festas eram constantes. Ou seja, houve uma deselegância da parte desses homens que eram pretendentes a que Penélope aceitasse que Odisseu tinha morrido, que ela agora era viúva e que precisava de um rei, e o reino de Ítaca precisava de um rei. Então, assim, o filme se dedica contando o drama que ela, Penélope, que amava Odisseu, sempre assim foi, e o seu filho, tentando resistir a toda essa pressão. O próprio cachorro de Odisseu, que não morria, velhinho, foi colocado lá no canto, mas ficava vivo, e estamos tendo uma última esperança do retorno de Odisseu. Enfim, em Ítaca, esses 10 anos depois do final da Guerra de Troia, ou seja, em Ítaca, Então, a Guerra de Troia durou 10 anos e a depois durou mais ausência 10 de anos. Odisseu durante 20 anos em relação ao reino de Ítaca. Né? Mas os últimos 10 anos desses 20 anos foi esse pessoal enchendo o saco de Penélope, porque sabiam que a guerra tinha acabado e nada de Odisseu voltar. Então, esses últimos 10 anos, o filme mostra muito bem isso aí, Muito mas bem. mostra, acima de tudo, a saída de Odisseu lá de Troia, junto com os outros reis, cada um foi para um lado. E aqui começa toda uma sorte de narrativas que choca. Esse conjunto de narrativas choca a todo mundo que hoje em dia lê livros sobre isso. Mas mesmo chocando, os nomes dos heróis da Guerra de Troia, das heroínas, eram cantados, sempre foram cantados em prosa e em verso. E aqui começa toda uma narrativa
em que Christopher Nolan ele vai, com muita propriedade, levando a história por entre os principais elementos memoráveis da narrativa de Odisseu tentando voltar para o seu reinado de Ítaca e sempre dava bronca no meio do caminho e o afastava. E fez com que isso demorasse uns bons 10 anos. Então, analisando agora isso aqui, aí nós temos que, de fato, entender que o filme, por exemplo, na sua descrição, e eu não aplaudiria isso da parte da direção de Christopher Nolan. Por quê? Porque ele coloca Helena e Clitemnestra como sendo duas irmãs gêmeas. Mas qual o problema? Não são. A rainha Leda, junto com Tíndaro, tiveram 2 filhos. Na verdade, um casal de filhos, Clitemnestra e Castor. E Leda, que era muito bela, havia sido seduzida por Zeus e dessa sedução teriam nascido um casal de filhos, que é Helena e Pólux. Então, Leda teria tido 4 filhos, 2 com Zeus, 2 com Tíndaro. Então, Clitemnestra e Helena, nessa história aqui, seriam irmãs por parte de mãe. Mas não são gêmeas. Até porque foram 2 pais distintos. Mas só tem essa história? Não, tem outra mais complicada ainda, que diz que Helena não foi fruto da união de Zeus com Leda. Foi fruto da união de Zeus com uma deusa Nêmesis, e Helena teria disso nascido, e Helena pediu a Leda para adotá-la. E em nenhuma dessas situações, Helena e Clitemnestra seriam gêmeas. E o filme, por uma razão que eu entendo, mas não acho de bom tom, coloca as duas como sendo gêmeas, porque em certas narrativas eram ditas irmãs gêmeas, das gêmeas porque eram de uma mesma mãe, mas não eram semelhantes, não eram parecidas. E no filme, inclusive, a mesma atriz que faz os 2 papéis. Mas ela era humana? Helena era humana? Porque Helena, no filme ela é totalmente humana, né? Helena é uma semideusa, era alguém com corpo humano, mas, assim, do jeito que tem Teseu, Perseu, que são humanos, mas tinham certos poderes, Helena era também uma mulher semi-humana, com certos poderes, mas o principal poder dela era a beleza. Seria perfeita, no sentido dessa perspectiva. E, para complicar mais ainda, Christopher Nolan coloca uma atriz belíssima, mas de cor negra, para fazer o papel tanto de Helena quanto de Clitemnestra. E na própria narrativa de Homero, Homero situa Helena como sendo alguém de faces rosadas, loira, blá, blá, blá. Então, assim, aí essa confusão aí, penso, também já deu margem para muita discussão dessas divisões ideológicas. Eu eu registro o fato, mas É um detalhe, né? É não, não, importante ser não, registrado. não capitalizo isso, nem credito, nem debito na conta de ninguém. É uma opção do diretor, é uma opção do roteiro, eles lá que expliquem, não tem nada com isso. Apenas diferencia, sim, da narrativa.
E eu estranho isso. Por quê? Porque se a narrativa queria fazer justiça ao que Homero de fato reproduziu, eles não precisavam ter feito isso. Fizeram, por alguma razão. E o nosso amigo Odisseu, então, começa a tentar voltar para casa, mas, enfrentando as dificuldades normais, ele termina indo parar numa ilha e todo mundo com fome, vão atrás de ovelhas e, de repente, percebem que as ovelhas pertenciam ao rebanho de um ser de um olho só, gigante, dementado. E aí a Odisseia descreve tudo isso, o filme traduz, aliás, retrata fielmente. E nessa tentativa de roubar ovelhas, eles terminam sendo presos como se ovelhas fossem dentro de uma caverna. E o gigante, que comia as ovelhas, começa a comer os humanos. Mas eles conseguem sair. E o filme mostra uma agressão pelo fato de Odisseu ter perdido vários de seus companheiros naquela confusão com o gigante que os devorou. Na hora em que vão saindo, e aqui eu tenho que cometer spoiler, é impossível não fazer isso, o nosso amigo Odisseu dá uma flechada a mais no tal gigante. E nessa hora o gigante teria clamado ao pai dele, quem é o pai dele? Poseidon, por proteção, porque estava sendo agredido, não tinha feito mal a ninguém, estava na casinha dele, e chegaram figuras que ele nem sabia identificar direito o que era, enfim, a partir daí. A Odisseia mostra que Odisseu passa a ser açoitado, castigado pelo oceano, que seria o reino de Poseidon. E, nesse ponto, o filme se torna obrigado a mostrar questões climáticas, de diversas tempestades que a todo instante a frota composta de 3 navios de Odisseu no início, mas ele perde tudo no meio dessa história, ele chega numa jangada que ele fez lá no final. Mas, enfim, o filme começa a mostrar um problema. Que problema? O problema é que surgiu também no Olimpo, ainda que o filme não explique, mas a Odisseia explica. O quê? Que quando Zeus jogou a decisão para o filho de Príamo, Paris, sobre quem era a mais bela das 3, ele não se livrou dos problemas. Por quê? Porque quando Afrodite ganhou a história e fez com que Helena se apaixonasse por Paris para cumprir o prêmio a Paris que ela tinha prometido se Paris a tivesse escolhido, e Paris a escolheu. Aí a confusão foi para o Olimpo, e o Olimpo se dividiu. Alguns deuses disseram, não tem nada a ver com isso. Só que outros deuses ficaram ao lado de Afrodite e outros deuses ficaram ao lado de Atena e de Hera, que estavam pé da vida com o resultado. Quando a guerra surgiu, vários segmentos desses seres apoiaram os gregos e vários segmentos desses seres apoiaram os troianos, ou seja, virou questão de aposta. Infelizmente, nos livros que eu produzo, eu digo, esses seres apostam o tempo todo. Eles são viciados em jogo, a vida deles não tem sentido mais, então o sentido que eles têm é ficar vendo o que os humanos fazem, apostando e mexendo, interferindo. Infelizmente, isso é real. Eu já falo disso há muito tempo. E a Guerra de Troia foi uma das maiores apostas
E como durou muito tempo, aquilo ali entreteve, conseguiu ser um fator de entretenimento para os deuses muito grande. E quando a guerra acabou, quem é que virou o assunto de apostas? Odisseu. Porque todo mundo ia para casa, mas o Odisseu não. E essa coisa de Odisseu ter agredido desnecessariamente um filho de Poseidon, de fato gerou ondas, tanto no sentido literal quanto metafórico, que impediam o coitado do Odisseu de retornar para casa. É interessante que, ao ver o filme, na percepção ali do momento, aquele gigante, o nome dele é, eu até anotei aqui em algum canto, Polifeno, eu acho. Polifemo. Filho de Poseidon. Esse gigante, na hora que ele aparece no filme, a gente pensa que ele é do mal. Né? Mas não é. Porque ele está atacando ali Odisseu e o exército dele, né, para se alimentar. Mas você falando agora, eu compreendi que de fato ele foi agredido sem ter feito nada. Isso. Né? Na hora do filme eu não tive essa percepção. Inclusive, ele é retardado, assim como aquele outro monstro lá do filme Beowulf também. Aquele Grendel. Também é meio retardado, ele também é meio retardado, e você sempre fala dessa Mas questão. não fazia mal a ninguém, apenas comia as coisas com fome do jeito que a gente... Ou seja, a Odisseia retrata um tempo muito complicado. As mitologias falam dos portais, e eu tento explicar na revelação cósmica que os portais, ao longo dos últimos 5.000 anos, portais entre os dois universos, que permitia que esses seres viessem de lá para cá. Então, Zeus e toda a turma dele desciam direto ali nos portais próximos a Ucrânia, onde hoje é a Ucrânia, a Turquia, as ilhas gregas. E na medida em que os portais iam fechando, vários seres que foram produzidos, mas pela manipulação genética dos deuses, mas foram produzidos aqui na Terra, esses seres não mais conseguiam voltar para o universo vizinho, ou para o Olimpo, e foram sendo obrigados a achar um lugar para viver. E a Odisseia é a única obra que mostra isso. E faz do roteiro de Odisseu tentando voltar para casa um caminho turístico de pontos onde existiam figuras que talvez todas elas devessem estar vivendo no universo vizinho, mas que tiveram que ficar na Terra porque não mais conseguiram passar pelos portais. Os portais só se lacraram em 2012, mas ao longo dos últimos milênios, muitos já não conseguiam passar. Então... Eu me lembro do choque que eu tive. Eu acompanho, né, o seu trabalho, estudo seus livros, mas eu me lembro do choque que eu tive quando você falou. Em determinado eu percebi que Zeus realmente existe, Apolo existe, Poseidon existe, que isso tudo não é simplesmente um conto de fadas, uma história inventada, né? Então, para quem está nos assistindo agora, eu sei que pode parecer loucura, mas não, parece que não é loucura, né? Parece que realmente isso tudo existiu. Nós humanos vamos ter que saber disso daqui a pouco, porque esses seres sempre dominaram tudo aqui, os portais se fecharam, eles perderam o controle, os humanos dominaram a Terra, mas eles continuam a tentar agora abrir portais tecnológicos e a confusão só aumenta. Então, voltando ao filme, a Odisseia, na sua versão original, retrata vários desses pontos em que seres estranhos ali estão e que o nosso amigo Odisseu vai convivendo com eles. Mas o filme, a Odisseia, enquanto filme, retrata alguns desses. E o próximo é quando eles
chegam de novo, porque eles saíram correndo dessa ilha para o filho de Poseidon não os destruir, não comer eles todos. Então eles vão para o mar sem provisão, sem nada, então eles passam necessidades, vão para uma outra ilha, e nessa ilha quem se encontra lá é Circe, que é uma figura chamada de feiticeira, que mora ali sozinha, e de repente chega Odisseu e os seus homens, e ela tenta fazer com eles o que faz com qualquer um que chegue lá. A solidão não é boa nem para as feiticeiras, então ela vai transformando. Ela teria um poder mágico de transformar humanos em animais, em certos padrões de animais, e é por isso que a Odisseia mostra alguns animais na ilha, mas leão, tigre, mas bem educados, porque aquilo não é um leão original, nem um tigre original, seriam humanos que, por alguma raiva de si, foram transformados naquilo ali. E os homens de Odisseu são transformados em porcos. Eu não sei se no filme, antes de Circe, não vem aquela outra ilha que tem uns gigantes também. Não sei qual é o primeiro. Não, mas eu não pretendo comentar todos, senão isso aqui vai ser muito longo. Eu estou só indo nos que tem mais Tá, significação. ok. Então, assim, se ela não é má, ela não consegue fazer isso com Odisseu, mas fez com os homens dele. Mas Odisseu pede que ela desfaça o encanto. Se desfaz, mas termina em choque com eles. De novo eles saem correndo da ilha de Circe para escapar, saem sem provisões, blá blá blá. Mas qual é o detalhe? Na Odisseia, um dos homens de Odisseu cobra de Odisseu que Odisseu deveria matar Circe por ela ser uma feiticeira. E Odisseu não mata. Nem na realidade, descrita na Odisseia, nem no filme. Resolve deixá-la. Nós não temos a menor noção do significado dessas coisas. A gente só pode entender essa questão se a gente for para a revelação de Ifá, produzida por Orunmilá, em que ele fala que em cidades astrais, ou seja, de universo antimaterial vizinho, tem uma feira e que nessa feira a raça das feiticeiras foi a primeira a vender os seus produtos. E que produtos eram esses? Circe era uma feiticeira que produzia humanos, aliás, transformava humanos em animais. Então, eram os produtos vendidos lá. Animais calmos, porque haviam sido humanos antes. Só que a gente não sabe disso. Mas na revelação de Ifá isso é descrito. E Circe era uma das figuras que houve um tempo em que ela, em passando pelos portais, ela ia a uma dessas feiras, eram duas que existiam na Terra, em torno da Terra, nessa época em que a Odisseia estava tendo curso. E, detalhe, nós pensamos que feiticeiras são mulheres que se transformam em feiticeiras, mas, segundo Orunmilá, as feiticeiras é um tipo de raça que surgiu antes dos Homo sapiens. É uma raça distinta.
e que tinha poderes, era parte demo, parte isso, parte aquilo, elas tinham esses poderes. Circe tinha esse poder. E mesmo esse poder sendo usado para isso ou para aquilo, os humanos dessa época ainda respeitavam aquelas figuras que eram remanescentes de um passado que eles não entendiam, mas que tinham notícias perdidas, porque, de novo, nessa época não existia nada escrito em termos de Ocidente. Nada escrito, eram só histórias, mas, assim, o nosso amigo Odisseu, o verdadeiro, e nisso o ator representa muito bem, era um cara de visão profunda, era um cara que entendia além do trivial, além da superficialidade, e resolveu não matar. Vão embora, portanto, dessa ilha, passam por outras situações, até que um belo dia ele se vê numa outra ilha. Ali tem também uma figura chamada Calypso, bababá. Mas, assim, na Odisseia, essa figura, ela é do bem, mas é também alguém que tem certos poderes, que trabalha com ervas, mas era uma figura dissonante, ou seja, ela não apoiava os deuses. Na mitologia grega, várias figuras chamadas deusas, tipo Despina, Astreia, Pandora, o próprio Dioniso, resolvem se afastar do Olimpo e não querer mais nada com os deuses. E quando Odisseu ali chegou, ela encontrou quase morto, na beira da praia, foi cuidando dele e aquilo ali se transformou num humano de estimação para ela, e ela era humana. E cuidou durante 7 anos. Então, nosso amigo Odisseu passou 7 anos sendo cuidado, mas o tipo de alimentação que Calypso usava para ele fazia com que ele sofresse um oblívio, então ele esqueceu durante um bom tempo que tinha uma família o esperando, que tinha um reino, e só depois desses longos 7 anos é que Calypso o ajuda a ir embora e ele volta numa jangada e chega em Ítaca, e então consegue criar uma conspiração junto com seu filho e com alguns dos antigos amigos e liquida tudo que era pretendente, volta a se associar a Penélope, o filho assume o poder e eles vão para o oeste, para o nosso amigo Odisseu poder acalmar o seu psiquismo, porque ele se sentia devedor em relação às ideias que ele havia tido, às artimanhas que ele empregou na guerra e aos sentimentos mal resolvidos. E um deles tem a ver com o fato de que ele foi honrar os seus antigos comandados e seus antigos companheiros que haviam morrido durante a guerra. E aqui eu preciso ressaltar uma questão. No meio ainda do retorno descrito pela Odisseia, tem uma hora em que ele orientado por Circe, a ir mais para o norte, numa terra próxima ao Tártaro, para falar com alguém chamado Tiresias, que seria o único capaz de ensiná-lo a voltar para Ítaca. E a Odisseia retrata magnificamente, ainda que mostrando o seu lado trágico, o aspecto sacrificial que faz com que Circe oriente Odisseu a levar com ele 2 ovelhas, sacrificá-las, colocar o sangue delas num certo prato, uma tigela, e clamar por Tiresias e do chão espíritos de companheiros de Odisseu, comandados dele, e que haviam morrido
na Guerra de Troia, estavam todos ali reunidos. E o detalhe, para falar com Odisseu, eles precisavam tomar do sangue recém-saído de uma ovelha, porque com isso, o ectoplasma desse processo do sangue de um mamífero, eles... mas o que é que isso tem de interessante? Interessante nada, mas isso é tremendamente importante, porque era assim que as coisas funcionavam lá atrás. E lá atrás? Antes da época de Jesus. Como assim? Porque desde Adão até a época de Jesus, os espíritos humanos que morriam em episódios ou em situações que Hades, o irmão de Zeus, dono do Tártaro, e outras figuras que faziam pacto com ele, de apropriar no Hades, ou Hades, os espíritos dos humanos. Isso, de fato, aconteceu. E a confusão da Guerra de Troia não foi só enquanto havia vida dos lutadores. Quando estes morriam, a confusão continuava, porque as apostas continuavam. E tem uma frase no filme em que um desses soldados mortos diz para Odisseu: não, tudo que a gente aqui quer saber é notícia sobre os que ficaram vivos, mas nos traíram, mas nos prejudicaram. Esse tipo de situação que Nolan bem reproduziu retrata um problema que sempre existiu, que a espiritualidade nunca explicou, mas que só foi resolvido quando Jesus resolveu tomar a única atitude em vida para interferir no reino desses seres. É o que está descrito no Evangelho de Bartolomeu, que é um dos Evangelho gnóstico de Bartolomeu, um dos apóstolos de Jesus, que diz que quando Jesus estava na cruz, ele fugiu, mas ficou escondido vendo Jesus de longe, e ele acha que durante um tempo Jesus estava na cruz, quando estava sendo crucificado, mas Jesus sumiu e depois voltou para a cruz. Isso que Bartolomeu fala no Evangelho, nesse Evangelho, e Jesus explica para ele, já ressuscitado, quando se encontrou com Bartolomeu, e rolou esse papo, e Bartolomeu registrou no Evangelho. Jesus disse: não, é porque eu aproveitei, enquanto eu ainda estava na cruz, antes de morrer, eu usei do meu poder e dei 500 passos em direção ao inferno, ou seja, a Hades, o Reis, para libertar a alma do meu ancestral Adão e de todos os que até agora ali estavam presos. O Ali é a região que Circe mandou Odisseu ir lá para falar com Tiresias, com os mortos, para que alguém dissesse para ele: vá por aqui, que você chega em casa. E a Odisseia retrata isso com essas cores, que quem for estudioso profundo de determinados assuntos, aí vai encontrar elementos muito interessantes para compreensão de que as épocas da história humana, cada uma delas tem as suas especificidades, os seus zeitgeist, e a interação de seres não humanos com humanos, a interação de seres mortos com os vivos, isso tudo a gente pensa que sabe muita coisa a respeito disso, a gente não sabe nada. Nem a revelação espírita conseguiu explicar tudo ou muita coisa, há muito mais ainda que nós precisamos entender. Enfim, a Odisseia. E como o Rodrigo talvez quisesse que eu explicasse ponto por ponto, mas não vai dar, eu só dou um sentido geral. Eu tenho uma proposta para fazer. Deixa eu fazer uma pausa, você pode tomar uma aguinha. Você falou aí para quem quer estudar, se aprofundar, eu queria só mostrar aqui rapidamente para vocês que estão nos assistindo e que não conhecem.
a plataforma de estudos Orbon, né, onde você tem acesso às palestras aí de João Vaillant, né? Muitos de vocês já conhecem, certo? Enfim, tá aqui, tá demorando um pouco para carregar aqui, mas é porque tem muito conteúdo e hoje está chovendo muito aqui em Natal. Então, se você vier aqui em cima e escrever, sei lá, Zeus, por exemplo, vai aparecer aqui, ó, cada aula dessa é uma aula de 4, 5 horas, né, sobre um tema que tem os telos de Zeus e Prometeu, parceria impensável, Zeus e as musas, Zeus e os reis míticos de Atenas, Zeus e o enigma do centauro, enfim. Se você vier aqui escrever Hades, vai aparecer aqui alguma coisa, ó, Belial e Hades, o falso poder do caos. Você acabou de falar aí de Ifá, né? Então, Ifá, né? Então, aqui no Orbon tem muito conteúdo, mas são cerca de 300, 400 palestras, cada uma de 4, 5 horas, fora os seminários, né, que são vários que estão aqui também, o Mentalma, a releitura do Livro dos Espíritos, né, a Rebelião de Lúcifer, cada coisinha dessa aqui é um seminário diferente, com várias horas, né, então tem muita coisa aqui dentro. O próximo, inclusive, vai ser o Problemas no Paraíso, que vai entrar, tem seminários sobre o xamanismo, sobre os templários. Então, pessoal, quem quiser estudar, entre aqui no Orbon, faça parte dessa comunidade. E, desculpe ter interrompido, mas eu acho importante, porque tem gente que não conhece, certo? Então, retomando, você se lembra onde eu lhe interrompi? Sim, tranquilo. Então, assim, o filme ele é bem mais amplo do que o que eu aqui estou comentando, e a obra original de Homero, essa é infinitamente mais complexa e também ampla do que aqui a gente está comentando. Mas a gente aqui está só tratando algumas questões pontuais para dizer, meio que a título de conclusão, e agora já entro nessa fase, que a Guerra de Troia e os seus desdobramentos, mesmo tendo sido um fato humano, mas ela envolveu e até hoje envolve problemas não terminados em diversas áreas da vida. E a vida aqui que eu falo não é vida só humana, é a vida que acontece simultaneamente em diversas outras faixas de realidade envolvidas com a nossa e que a gente nem conhece, mas que as histórias continuam. E em cada uma dessas faixas, a sensação de que lá tudo é tão real quanto a que a gente sente aqui, também lá se dá. O que varia é a maneira como o tipo de racionalidade que a gente imagina existir em todo canto, mas que só existe aqui, mas em qualquer lugar há um quê de padrão de racionalidade, e por isso que no início eu falei que eu estudo tipos de racionalidade que vão se formando de acordo com esses efeitos de momentos importantíssimos que terminam marcando a formação da racionalidade e da personalidade das consciências particularizadas, sejam elas espíritos, o que for. Então a Guerra de Troia não acabou, não, porque ela permanece terrivelmente viva nos campos do que nós ocidentais entendemos como karmas negativos que precisam ainda ser resolvidos, dos ódios, dos problemas, das intrigas daquela época, ou mesmo dependências emocionais relativas ao que ali aconteceu, ou de trejeitos psíquicos que foram construídos, apropriados, herdados dos traumas ou das situações ali vividas e que marcam seus protagonistas até os tempos atuais. Resumindo, se nós formos ler o conjunto dessas mitologias todas que tem aí, a gente vai ver
que a prática desses seres, chamados inadvertidamente de deuses, eles se aplaudem e se detestam e se criticam e se complementam em torno da arte de empregar ardis, estratagemas, estratégias, artimanhas uns dos outros. É assim que eles vivem, se mantêm vivos. Odisseu é o humano que eles, esses seres chamados deuses, consideravam na época o mais brilhante no sentido de encontrar solução para os problemas insolúveis. E muito do que Odisseu e vários humanos viveram naquela época foi porque, no destino desses humanos, esses tais deuses encheram o caminho, a estrada deles, de problemas no sentido ou de meras apostas, como eu já falei, ou mesmo de tentar descobrir como os humanos se comportariam diante de tais ou quais circunstâncias. Então, assim, a guerra de Troia foi destruída, os reis voltaram para casa, essa volta para casa terminou criando a confederação do que hoje a gente chama de Grécia. Aqueles reis se uniram em torno de continuar juntos numa espécie de pacto, que então esse pacto foi se mantendo, surgiu a Grécia dessa história, vamos dizer de forma simplificada assim. Mas Nolan não perdeu a oportunidade de curtir com a cara de tudo que é historiador, porque os historiadores da atualidade, eles localizam nas civilizações que existiam, micênicas, hititas, urritas, cretense, várias civilizações, até no Egito essa história chega, porque envolve ali o mar Mediterrâneo, de que nesse período, que período? Uns 900, 800, 700, ou mesmo 1000 anos, 1100, aí é um período que envolve uns 300 a 400 anos entre a época em que ocorreu a Guerra de Troia e os tempos que sucederam essa guerra. Os historiadores hoje veem em vários pontos descrições históricas dizendo que um tal povo do mar simplesmente se tornou uma espécie de peste na época, invadindo vários povos, várias cidades, várias vilas, roubando provisões, eram verdadeiros bárbaros e blá 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 blá. Olhando sob essa perspectiva, Troia era muito mais evoluída do que quaisquer desses outros reinos que terminaram se transformando dos reis que fundaram a Grécia. Uma das mensagens que Nolan transfere junto com o filme foi a sensação de Odisseu se recriminando por ter tido aquela ideia do tal cavalo de Troia, porque, como a ideia deu certo, ele passou a se sentir responsável pela queda da única civilização que existia na época. Ou seja, ele se achou um bárbaro. Depois que Troia caiu, a volta desses reis para casa, cada um deles passou por dramas parecidos com o de Odisseu e invadiram isso, invadiram aquilo, blá blá blá. Então, Christopher Nolan coloca na voz de Odisseu, que só existe no filme, esse tipo de reflexão não existe na Odisseia, quando o nosso amigo Odisseu, já no final, se revela como alguém que se acha o próprio povo do mar. Ou seja, eles foram
se achando civilizados, lutar contra a Troia, mas viram depois que Troia era civilizada e eles terminaram se transformando em piratas que estavam tentando retornar para casa. E com isso destruíram muitas civilizações da época, muitas cidades, vilas, e essas notícias nunca haviam sido condensadas, como até agora não foram, pelos historiadores clássicos. E Christopher Nolan curte com a cara deles, dizendo: ei, cara pálidas, o povo do mar que vocês estão atrás é só o retorno dos reis que criaram esse pacto, sitiaram Troia, destruíram Troia. E assim, a grande mensagem de Christopher Nolan, no sentido sociológico, sociopolítico, geopolítico, é a chamada descontinuidade civilizacional. Isso aconteceu lá na época de Troia. Isso aconteceu no Egito, quando as 12 tribos hebreias saíram de lá, eram escravos, trabalhavam, e Moisés levou-as todas para fora, o Egito se ferrou. Ou seja, essas mudanças, que para alguns são melhores, para outros são horrorosas, provocam a chamada descontinuidade civilizacional. E o problema que hoje mais nós vivemos no mundo é a questão da imigração. Há pessoas que moram em lugares pobres, horrorosos, porque assim a geopolítica do mundo produziu, querem migrar para um lugar melhor. Ou pessoas que moram muito bem, mas os problemas ambientais estão fazendo com que isso aqui, que era uma maravilha se viver aqui, agora é ruim, tem que ir para outro lugar. Essas situações em que ocorre uma ruptura em relação a uma continuidade, aí surge algo que provoca uma descontinuidade, que modifica tudo como a gente conhecia. Christopher Nolan retrata isso e nos convida a refletir, penso eu, com a herança tanto do trabalho de Homero na Odisseia oral que ele montou, como depois Heródoto em produzindo o alfabeto grego, transformou ou foi transformando essas questões naquilo que a gente chama de história. Mas o convite fica também para a gente pensar sobre o nosso momento presente, porque nós estamos cheios de rupturas em todos os campos da vida. E a Odisseia nos mostrou rupturas em alguns campos, não só da vida humana, mas da vida de vários tipos de espécies que existiam interagindo com a Terra. E detalhe, hoje elas aparentemente todas desapareceram, estamos somente nós aqui. Mas é importante a gente refletir que isso não acabou. É um filmaço, acho que todo mundo precisa assistir, refletir, em especial aqueles que sentem uma ligação estranha com a temática de Troia, mas é porque estes guardam efeitos de vivências passadas. Então, assistir ao filme de Christopher Nolan é uma excelente experiência, seja lá qual for a situação da interação de alguém que está vendo aquele filme com o seu passado espiritual. Independente disso, o filme merece elogios e críticas, aí depende das óticas pessoais, nisso eu não me meto. Queria finalizar agradecendo o seu tempo. A gente passou aqui 1h20, basicamente, já conversando sobre esse filme. Eu poderia passar várias horas. É um privilégio realmente poder conversar com você sobre essas questões todas. Diferentemente de outras vezes que a gente gravou vídeos, eu hoje me preparei para falar com você. Eu até escrevi aqui, fiz anotações aqui. Tá bem, hein? Porque realmente eu achei um filmaço mesmo. Esse eu acho que foi um dos melhores filmes que eu já vi, se não o melhor, junto com Beowulf, O Senhor dos Anéis, enfim. E
eu prometo não tomar muito mais do seu tempo, mas para a gente finalizar aqui em 5 minutos, eu queria só que você dissesse se concorda ou não comigo dos aspectos negativos que eu listei aqui. Eu acho que faltou mais sereia no filme. Parte da sereia, eu acho que o visual ficou muito rápido. Faltou mais um pouquinho mais, um toque um pouco maior de emoção no reencontro dele com o cachorro, no final já. O figurino tem algumas questões que a armadura de Agamenon eu achei muito moderna, achei muito parecida com Batman. Algumas poucas, os gigantes da ilha, aquele exército de gigantes, eu achei aquela roupagem também muito parecida com Robocop, achei meio estranho. Mas eu achei a Athena muito humanizada, às vezes que ela apareceu no filme, né? Achei que ela poderia ter sido explorada mais como no aspecto demoníaco dela, né? Aquela hora ali do redemoinho, né? Que mostra o Scylla e Caríbides, né? O monstro marinho que causa os redemoinhos. Não deu para entender que aquilo ali são seres, né? Realmente, parece que é só um redemoinho no mar. Enfim, são poucos os aspectos negativos. Eu acho que o filme é praticamente uma nota 10. E os aspectos positivos, eu achei essa parte do submundo, né, de Hades, aquela parte ali de Tiresias, o vidente cego, essa parte dos espíritos dos soldados que morreram na Batalha de Troia, eu achei realmente sensacional, muito bem feito. Penélope, a atriz, em seus diálogos com Odisseu e as cenas de luta são fantásticas. O Ciclope, achei muito bacana. Enfim, a explicação do motivo do canto das sereias ser uma armadilha mortal que Odisseu dá, eu achei genial também. Enfim, são muitos aspectos positivos. Eu vou parar por aqui, mas queria saber se você concorda ou não com essa análise rápida que eu fiz aqui para a gente encerrar o vídeo de hoje. Na minha fala, eu fui mais em cima do tema Odisseia do que propriamente o filme. Eu fui mais... me preocupei mais em traduzir o panorama, os painéis, a temática da Odisseia, que o filme magistralmente conseguiu reproduzir com início, meio e fim. Mas, analisando friamente o filme, essas considerações todas que você fez, algumas eu achei até você generoso, de fato. Athena aparece de uma forma simplória no filme. O entendimento ali do roteirista, ou do próprio diretor, é um entendimento pobre nesse sentido, porque a Athena ela teve participação naquilo antes da guerra e durante a volta de Odisseu, de fato. Ela foi quem protegeu Odisseu no meio da história. Ela que ficou contra Troia, ficou do lado dos gregos, porque quem ficou protegendo Troia foi Afrodite, que havia convencido Paris. Então, assim, tem muitas histórias que no filme poderiam ter sido melhor exploradas, claro, mas já são 3 horas de filme. Eu achei a sonoplastia do filme um pouco delirante. Achei a sonoplastia do filme talvez a sua parte em que eu menos posso elogiar. Ou seja, analisar filme, aí a gente diria que, de fato, ir para esse nível de detalhe que você muito bem apontou aí. Mas eu concordo com tudo que você falou. Tem uns exageros ali e tem simploriedade em outros momentos que precisariam de um pouco mais de profundidade ou requinte
ou mesmo de uma ressignificação em torno daquelas questões, porque é muita informação e para quem está assistindo aquilo ali, a pessoa não consegue reter realmente. Mas, em linhas gerais, é uma obra de arte, com seus defeitos, com suas imprecisões, com licença poética de modificar esse ou aquele sentido, desse ou daquele personagem, mas na temática geral, no todo, eu acho que realmente é algo que vale a pena se ver, estudar e refletir a respeito. Foi um bom momento ver o Foi sim. filme A Odisseia. Obrigado, então. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí desse bate-papo. Deixe o seu like. Se puder se tornar membro do canal, nos ajuda ainda mais. Conheçam lá a plataforma Orbum. Tem conteúdo, inclusive tem conteúdo gratuito lá também. Vale muito a pena. Né? E vamos em frente. Até a próxima.